As projeções transformam o mundo na réplica do próprio rosto desconhecido. Carlos Jung. Já faz um tempo que não discuto a psicologia junguiana, um tópico que explorei frequentemente no passado. Acho que eu tinha um rosto junguiano naquela época. No entanto, gostaria de revisitar as ideias de Carl Jung, concentrando-me especificamente no conceito de sombra e num fenômeno conhecido como projeção psicológica. Acho essas coisas muito interessantes e acho que encontrei alguns exemplos convincentes delas em minha própria vida. Baseei esta exploração na experiência pessoal, que está ligada a um certo trauma. Para se manter atualizado sobre todo o meu conteúdo, siga-me na Subpilha. Espero que você goste deste vídeo. Não faz muito tempo, conversei com minha mãe sobre um antigo relacionamento dela, o que levou a algumas mudanças drásticas em minha vida na época. Quando eu tinha cerca de 11 anos, ela conheceu um homem que aparentemente era seu namorado de infância, e que ela não via há muitos anos. Ambos já tinham 2 filhos, se divorciaram e tiveram vários relacionamentos que não deram certo. Pelo que me lembro, eles se enfrentaram pela segunda vez, eu acho. Desde o início minha mãe o apresentou como o homem mais perfeito do planeta e bem, ele tinha algumas coisas legais para mostrar. Ele certamente seria um ótimo padrasto para nós, definitivamente muito melhor do que meu próprio pai, o que não é um padrão muito alto. A busca sincera por minha mãe por esse relacionamento teve algumas consequências significativas para meus irmãos e para mim, pois significou mudar para outra cidade, longe de nossos amigos e familiares. Mas tudo iria melhorar como me disseram. Um novo ambiente, uma nova escola e uma nova família mesclada. Depois de todo esse homem, esse novo padrasto era o homem que ela procurou durante toda a vida. Ele era forte, viril, doce, atencioso e responsável. Pelo menos era o que parecia nos primeiros estágios do relacionamento. A propósito, eles nunca foram casados, mas para simplificar, vamos chamá-lo de meu ex-padrasto. Não muito depois de ir morar com meu ex-padrasto, as rachaduras começaram a aparecer. Ele pode ter subestimado a magnitude de ter de repente uma mãe com 3 filhos em sua casa. Seja lá o que for, ele começou a mostrar comportamento abusivo. Ele gritou, acusou, ameaçou e literalmente disse que odiava meu irmão mais novo e estava claro que ele também não gostava de mim, pois argumentava que eu não tinha coração. Lembro-me vividamente de que meu ex-padrasto tinha uma clara aversão às fraquezas humanas. Há um palavrão holandês que ele usava o tempo todo, que se traduz como vaci ou covarde. Ele nos chamava assim com frequência, mas também para seus próprios filhos, e também gritava isso para a televisão. Não importava quem fosse, assim que ele visse alguém demonstrar fraqueza, ele perderia o controle. Por exemplo, lembro-me de assistirmos ao filme The Fly, estrelado por Jeff Goldblum, no qual o personagem principal lentamente se transforma em uma mosca ganhando força sobre-humana. Então há uma cena em que o protagonista luta com o braço de um cara chamado Markey e ele basicamente empurra com tanta força que o braço de Markey quebra o osso quebrando a pele. Markey grita em agonia e a multidão reage em choque. Achei a cena brutal, mas meu ex-padrasto respondeu de uma forma que realmente me surpreendeu. Ele começou a ridicularizar o cara com o pulso quebrado com raiva, chamando de covarde, idiota, tanto faz, porque é apenas um osso quebrado. Ele argumentou e ele não deveria ser tão idiota com isso. Lembro que fiquei realmente surpreso na época com o quão implacável esse homem era quando se tratava de retratar a fraqueza de outros homens. Neste caso, Markey gritou de agonia porque estava com uma dor horrível e em choque com o que aconteceu com ele. Então você só pode imaginar como ele respondeu quando eu gritei porque queimei minha mão no fogão ou meu irmão mais novo chorou porque caiu de joelhos na calçada enquanto corria. Havia tolerância zero para chorar ou gemer por causa da dor. Você ficaria furioso e enojado com isso. Agora você seria de esperar que um homem com tanto ódio pela fraqueza humana fosse ele próprio um pilar de força. Afinal, ser tão crítico sobre algo que você vê nas outras pessoas exige que você não tenha aquela coisa de julgar a si mesmo, certo? Quero dizer, se você está dizendo a alguém que ele é um péssimo escritor, por exemplo, eu esperaria pelo menos que você também fosse um bom escritor. Agora, aqui está uma bela reviravolta na história. Meu ex-padrasto era um alcoólatra severo. Minha mãe não percebeu até já termos ido morar com ele. Ela ouviu da ex-mulher dele que esse problema não é realmente novo. Seu abuso de álcool foi o principal motivo do divórcio. Então minha mãe percebeu que tinha comprado um porco na armadilha. Pessoas que conviveram com o alcoólatra provavelmente sabem que essas pessoas não são uma companhia divertida quando estão embriagadas. Minha irmã mais nova me disse recentemente que muitas vezes o temia quando ele estava bêbado, porque ele se tornava muito diferente e imprevisível. Eu experimentei a mesma coisa.
Em algum momento depois de mais ou menos um ano, a situação tornou-se tão grave que minha mãe tocou o alarme no setor de habitação pública. Tivemos que sair rapidamente. Felizmente eles reconheceram o problema como urgente e alugaram uma casa para nós, permitindo-nos escapar. Ao olhar para a situação vejo a ironia de tudo isso. Este homem viril chamava todo mundo de covarde, mas mal conseguia funcionar quando as coisas ficavam um pouco difíceis e assim escapou para um pub local bebendo até desmaiar. Se alguém, esse homem era fraco, incapaz de enfrentar a vida. Depois de anos de abuso de álcool, ele morreu relativamente jovem, deixando 2 filhos órfãos. Mais tarde, minha mãe me contou histórias sobre a juventude de meu ex-padrasto. Meu pai o tratou de forma tirânica e também intolerante com qualquer sinal de fraqueza do filho. Ele não deveria ser fraco, então baniu sua própria fraqueza. Ele o colocou em algum lugar escondido onde ninguém o encontraria, nem ele mesmo. Mas, como Jung sugeriu, você pode trancar uma parte de você nas criptas mais profundas do inconsciente. Isso não significa que ele se foi, ainda está lá e fora de vista começa a viver sua própria vida como uma entidade autônoma. Ele escreveu que todo mundo carrega uma sombra e quanto menos ela estiver incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela será. Para aqueles que não estão familiarizados com o conceito de sombra de Jung, deixe-me explicar. A sombra é uma coleção de características indesejadas que reside na mente inconsciente. Portanto, não temos consciência direta dessas características. Podemos até pensar que não temos esses atributos e muito provavelmente não os queremos. Eles não foram bem-vindos em algum momento de nossas vidas e podem ainda ser indesejáveis para nós hoje. Tais características são normalmente inaceitáveis para o nosso meio ambiente. Por exemplo, um ambiente que não tolera artistas pode levar algumas pessoas criativas com tendências artísticas a renegar essa parte de si mesmas. Assim, torna-se parte da sombra. No caso do meu ex-padrasto, e eu estou especulando, é claro, ao renunciar às suas fraquezas ou pelo menos à sua capacidade de mostrar fraquezas, eles provavelmente foram lançados na sombra. Agora, de acordo com Jung, uma das consequências de ter uma sombra especialmente densa é a projeção psicológica. A projeção psicológica ocorre quando atribuímos a outros traços de sentimentos ou impulsos que na verdade pertencem a nós mesmos. Em outras palavras, vemos o mundo não como ele é, mas como um reflexo de partes de nós mesmos. Frequentemente as partes que preferiríamos não reconhecer. Quando se trata da sombra, podemos não ter consciência dela diretamente, mas ela aparece para nós no mundo que nos rodeia. A maioria das pessoas não tem consciência disso. Eles atacam excessivamente, por exemplo, pessoas gananciosas ou agressivas, mas não consideram realmente as origens das suas reações. Por que eles ficam tão nervosos quando veem alguém dirigindo um carro caro? Por que ficam tão irritados com a menor agressão que veem na rua? No mesmo caso, por que meu ex-padrasto ficou tão furioso quando viu fraqueza em outros homens? Do ponto de vista junguiano, sua sombra o fez odiar nos outros o que ele havia repudiado em si mesmo. Como ele não deveria mostrar fraqueza, ninguém o fez. Então, acho que ele experimentou essa tensão contínua ao reprimir partes de si mesmo e não ficaria surpreso se isso o levasse ao alcoolismo. Depois de toda essa constante repressão e ódio contra si mesmo, projetado nos outros, deve ter sido um estado de ser exaustivo e doloroso e, portanto, poderia muito bem ter levado à sua autodestruição e morte. Um dos exemplos que imediatamente me vem à mente quando penso em projeção psicológica é o personagem de Frank Fitz no filme American Beauty. Este homem defende um ódio profundo pelos homossexuais, mas acaba por ser ele próprio um homossexual. Portanto, o seu ódio era na verdade um reflexo dos seus próprios desejos reprimidos. Jung diria que projetou sua sombra no mundo. Consideremos os trolls anônimos que inundam as sessões de comentários do YouTube com ódio obsessivo contra pessoas com orientações sexuais diferentes. Por que eles estão tão preocupados com o fato de pessoas do mesmo sexo que eles provavelmente nem conhecem estarem sendo íntimas? De onde vem a raiva e a raiva? Será que eles estão projetando? Será que eles estão inconscientemente lutando contra seus próprios sentimentos homossexuais reprimidos? Quem sabe? Quando olho para trás, para minha própria vida, lembro-me de um exemplo claro de minha própria projeção de sombra durante um período após ter renunciado aos relacionamentos íntimos. Eu disse a mim mesmo que não queria um relacionamento. Eu não precisava de um. Eu estava perfeitamente feliz sozinho. Mas quando vi casais demonstrando afeto ou sentados em um casamento assistindo a votos sendo feitos, senti irritação, até raiva. Como isso poderia ser?
Agora, como uma pessoa solteira supostamente feliz, como eu poderia ser emocionalmente perturbada por casais demonstrando afeto um pelo outro? Na verdade, eu deveria estar feliz e exultante por não estar na posição deles, certo? Eu racionalizei isso dizendo que estou triste porque as pessoas estão assumindo tais riscos e acabarão se queimando e que minha raiva vem do amor e de uma preocupação genuína por essas pessoas. Faz sentido, certo? No entanto, Jung sugeriria que eu poderia estar reprimindo uma necessidade de intimidade, pois a considero indesejável. E assim, quando vejo outras pessoas sendo íntimas, minha própria necessidade reprimida de intimidade é acionada. E agora chegamos ao aspecto positivo da projeção psicológica. Se você for capaz de dominar a consciência de suas próprias projeções, elas poderão realmente lhe ensinar algo sobre você. Por exemplo, a minha aversão à intimidade das pessoas revelou-me que provavelmente existe alguma repressão nessa área. Ou suponha que você tenha esse ódio irracional por artistas ou outras pessoas criativas. Você pode ter alguns desejos reprimidos de busca criativa que teve de rejeitar porque talvez os pais dela insistissem que você se tornaria advogado ou médico. A forte aversão do meu espadrasto à fraqueza dos outros poderia tê-lo ensinado que ele estava lutando contra um ódio pelas suas próprias fraquezas escondidas na sombra. Jung também acreditava que para alguém se individuar, o que significa desenvolver uma personalidade distinta e completa, basicamente o processo de autorrealização deve se integrar à sombra. Integrar a sombra envolve trazer características indesejadas para o primeiro plano da consciência e, de alguma forma, dar-lhes um lugar. Em muitos casos, fazê-lo poderia melhorar drasticamente a vida de uma pessoa, pois há menos repressão a combater, menos projecção e mais aceitação de si mesmo e dos outros. Além disso, as coisas que reprimimos podem ser valiosas. A vulnerabilidade pode tornar-se empatia, a criatividade pode levar à autoexpressão e novas oportunidades e a agressão pode tornar-se uma fonte de energia. Assim, parar de negar a própria sombra e abraçá-la pode transformar um inimigo em amigo. Obrigado por assistir.